A você, telespectador da TV Câmara, o nosso boa tarde, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Você pode participar do clipe eletrônico que está começando, 3396-4944, 3396-4944. Nosso Donizete Santos já está a postos para pegar a sua pergunta sobre temas que nós vamos discutir hoje, manifestações, Copa do Mundo, aquela questão da seleção brasileira, o ônibus da seleção brasileira, tudo adesivado ontem. Os professores do Rio falando, olha, salário do professor do Rio é de R$1.000, enfim. Nós temos o prazer de receber mais uma vez o vereador Coronel Camilo, do PSD. Tudo bem, vereador? Tudo bem, uma boa tarde Ari, boa tarde Toninho Paiva, boa tarde a todos vocês que nos assistem hoje pela TV Câmara. Vereador Toninho Paiva, do PR, tudo bem? Otimamente, é uma alegria mais uma vez estar aqui, juntamente com o Coronel Camilo, com o Ari, enfim, com esse grande público aí, os telespectadores da TV Câmara. Sem nenhum tom de cobrança, mas com a liberdade que os amigos têm. Vereador Ari Friedenbach, o bom filho a casa torna. Bom, eu sempre que sou convidado tenho o máximo prazer de estar aqui. É um prazer mais uma vez estar aqui na TV Câmara com essa bancada amiga e ilustre. É um prazer recebê-los. Bom, vamos começar por uma questão de cidades que está em destaque na Folha de São Paulo de hoje e que chamou a atenção. Vejam só a história, do ponto de vista da lógica da cidade como espaço público, que história surreal. Um evento de música eletrônica no último sábado, dia 24, no, aspas, Buraco da Minhoca, o túnel sob a Praça Roosevelt, no centro da cidade de São Paulo, revoltou os moradores e até os baladeiros que costumam usar o local. Na internet, os ingressos para Skins Under Party foram vendidos a R$70 para mulheres e R$90 para homens, com um único detalhe. Fizeram uma festa no Buraco da Minhoca e deixaram o lixo lá, vereador. Isso é um absurdo, né, Wagner? Olha, eu tenho combatido aqui muito a desordem urbana. Nós sabemos que a desordem atrapalha a cidade, então iluminação, lixo, nós já temos um monte de problema, pichação. E agora mais essa ainda, um espaço que é público, que fica, né, para quem não conhece, é descendo ali para pegar o Minhocão, descendo pela Praça Roosevelt ali, usaram aquilo lá, falaram que estava gravando um clipe, na realidade, depois o pessoal da Praça Roosevelt, eu e a Marta, a Jussara, me mandaram e-mails aí a respeito disso, dizendo que na realidade foi uma festa, cobraram ingresso e no fim ainda deixaram lá uma bagunça. E não se sabe o que aconteceu exatamente lá. Só se sabe que o entorno ali, as pessoas que moram na Praça Roosevelt, aqueles que passam por ali, tiveram uma surpresa lá com o som alto, com a bagunça, com o que estava sendo feito lá. Olha, então, mas, só para terminar, ou seja, vamos, né, as nossas autoridades municipais aí, vamos zelar um pouquinho mais por essa cidade. Nós temos aí a lei dos pancadões que até agora não se fiscaliza. Nós aqui na Câmara batalhamos para conseguir fazer uma lei que possa ajudar o poder público, para dar instrumentos ao poder público e vemos uma inércia aí do poder municipal. E olha, é interessante, vereador, isso que o senhor está falando, porque a prefeitura diz que não tinha autorizado a festa, diz que havia uma permissão apenas para uma gravação que tinha sido pedida e que se previa a instalação de banheiros químicos, né? Bom, eu queria fazer um comentário, então. Que absurdo, porque cada um se titula dono da cidade, dono do espaço. Porque ainda há uma cobrança, quer dizer, se tivesse autorização da prefeitura, também teria cobrança. Não, mas houve autorização da prefeitura para a gravação de um clipe, essa é a informação. Mas não foram realmente alguém pediu essa autorização. Essa pessoa tem que ser responsabilizada, multada e acompanhar por que não evento. até presa, por usar a cidade como se fosse o quintal da sua casa. O mais incrível disso que o vereador Coronel Camilo contou, vereador Ali, é a ideia de que se cobrou ingresso para usar a praça de madrugada, tirando o sono de outrem. Sem autorização. O senhor gostou do outrem, vereador? Exatamente. Olha, mas só para... Assim, a questão que eu acho que é prioritária aí, fundamental, é se responsabilizar as pessoas imediatamente. Não um processo para daqui 5, 10 anos a gente vê o que aconteceu na Praça Roosevelt nesse fim de semana. Olha, não é possível isso. Nessa linha... Ninguém pode fiscalizar também. Então, mas tinha nessa que acabar linha na aí, hora, né? Ó, a reportagem assinada pelo Arthur Rodrigues na página C7, Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo. Mas o mais interessante não é a reportagem é interessante. Eu vi essa a questão central é a imagem do lixo, que é uma reprodução do Buraco da Minhoca no Facebook. A Folha pegou uma foto desse Buraco da Minhoca, seguramente não daria para encher um caminhão grande de lixo. Um grupo teve lucro com um evento não autorizado e larga um chiqueiro para a cidade pagar a conta, né? O que deve ter ocorrido lá.
correu droga, sexo, coisa, qualquer pancadão aí que a gente está vendo então, não deve ter sido diferente. Um pancadão quase autorizado, viu, Wagner? Só para pancadão oficial. Tem um projeto isso aí de pancadão. Né? Nós temos o projeto pancadão, mas a linha que o vereador Ari falou é a que nós temos que fazer. Ou seja, quando começaram a quebrar a cidade, eu pedi para a prefeitura informou que os custos do que se quebrou era na faixa, naquela época do ano passado, em 340, 330 mil reais. Nós fizemos um ofício aí representando ao Ministério Público para cobrar de quem organizou. Naquela época era o Movimento Passe Livre. Então, na linha do que o Ari falou hoje, eu acho muito importante quem organizou. Vamos pegar esses que organizaram essa festa, fazer uma representação no Ministério Público através da nossa prefeitura, né? Vamos fazer essa sugestão para a prefeitura e cobrar dos organizadores, já que eles cobraram ingresso, deixaram aquela bagunça lá. Então, o valor que foi usado para colocar a praça em ordem, para retirar o lixo e até a multa por ter usado o espaço para fazer o show, que não era isso, era uma gravação de um clipe. Então, nós precisamos responsabilizar quem está agredindo a nossa cidade. E esse é um caso. Parabéns, Sim. Ari. E olha, nós já temos perguntas. Você que está nos assistindo, esse programa é ao vivo. Agora são 2h15 em São Paulo. 2h15 em São Paulo, nós estamos com o vereador Coronel Camilo aqui à minha esquerda, à direita do vídeo, portanto. Também o vereador Toninho Paiva e o vereador Ari Friedenbach. Você pode participar mandando a sua pergunta 3396-4944. 3396-4944. Também tem a opção de usar as redes sociais para interagir conosco. facebook.com/Câmara São Paulo ou twitter.com/Câmara São Paulo. Já há perguntas, e curioso, vereador, a gente está aí há 16 dias da Copa, já está chegando aquele glamour, a sensação de que o país parou já por causa da Copa. A gente viu ontem uma cobertura densa sobre isso, meteram um adesivo de protesto no ônibus da seleção. Mas vejam só as perguntas. Raquel Aparecida da Silva, do bairro da Moca, ela mora na Paz de Barros. Gostaria de saber como vai ficar o transporte público no período da Copa. Teremos efetivamente os ônibus 24 horas? Ela disse que gosta bastante do programa e a gente a agradece. Raquel, um abraço para você pela audiência. Antônio Carlos Alves, do Jardim Brasil. Quando vocês, vereadores, vão usar o transporte público para sentir na pele o que a gente sente? Seria uma boa reportagem para vocês aí da TV Câmara. Para nós da população que dependemos dos ônibus. E aí esse Antônio Carlos Alves diz que o nosso Donizete é alguém muito educado ao telefone. Muito obrigado ao Antônio Carlos, que sugere que os vereadores conheçam mais a realidade dos ônibus na cidade de São Paulo. E o João Ricardo dos Santos também fala de um assunto que remete a transporte ou a mobilidade, mas de forma mais tangencial. Quando é que as obras do Rodoanel finalmente ficarão prontos? Mais uma vergonha e uma falta de planejamento, diz ele. Precisamos e queremos o Rodoanel. Vereador Ari, o senhor começa. Bom, respondendo a primeira pergunta... A primeira, então, é essa aqui. Não, a primeira, de trás para frente, tá falando aqui. A questão do Rodoanel, a gente precisa perguntar para o governador do Estado. É uma obra do governo do Estado. Nós, vereadores, nem prefeito, nem ninguém pode te responder. Eu acho que é uma pergunta que tem que ser realmente respondida pelo governo do Estado de São Paulo. Assim como o governo do Estado de São Paulo precisa responder por que nós vamos ter falta de água, talvez logo depois das eleições, a irresponsabilidade de não se fazer um rodízio desde o final do ano passado, quando já se via que íamos ter falta de água. Então, eu acho que a gente vereador, precisa... o senhor tocou num assunto interessantíssimo. Mantida a projeção, a água do sistema Cantareira vai acabar logo depois da eleição. Conforme o governo está trabalhando para isso, para conseguir ter as eleições com água, no dia seguinte todo mundo de torneira seca. Tremenda irresponsabilidade do governo do Estado, para dizer o mínimo. Acho que assim é usar a população de uma forma irresponsável. A gente está tratando de água, que é um recurso finito, precisa ser utilizado com responsabilidade. O problema da falta de água, de vazamentos na rede de distribuição da Sabesp, que já foi debatido aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nada se fez. Em torno de 50% da água distribuída é perdida na distribuição. Isso é uma questão fundamental. A Sabesp tem que responder a isso, e responder não com palavras, com ações. Tem que fechar os ralos para a gente não sofrer, além do problema de escassez de chuvas, o desperdício de água na distribuição, que me preocupa demais, e a todos os vereadores da casa aqui, como já foi debatido. Diga lá, vereador. Não, eu acho que realmente o nobre vereador Ari tem razão, porque houve por parte do governo estadual uma omissão, porque teriam que se preparar. A água que é cara na cidade de São Paulo, né? Paga-se bem pela água.
e realmente buscar água em outros locais. Aí o Rio Paraíba, mesmo que essa sugestão só foi feita agora. Se lá atrás o governo teve 4 anos para se preparar. Não podemos só ficar acreditando na natureza, né, na chuva de São Pedro. Então não houve por parte do governo uma preparação. E há essa preocupação, você bem disse, se acabarmos, aí tiver racionamento, logo depois da Copa ou após as eleições, realmente vai ser difícil, porque aí deverá vir as estações das águas. Sim. Mas até lá vamos sofrer muito. Não, vereador, me desculpe interromper, não vai ter racionamento depois das eleições, vai ser absoluta falta de água, porque vai, logo após as eleições, segundo a previsão, não vai ter água para racionar, não vai ter água simplesmente. Bom, nesse caso aí, viu, Wagner e os nobres vereadores, o que está acontecendo? Os nossos governantes, a gente já comentou isso aqui uma vez, eu comento novamente para você que está nos assistindo, os governantes, eles têm que distinguir 2 coisas. Uma coisa é campanha eleitoral, é ser candidato. A outra coisa é ser governante de uma grande cidade, de um grande estado. Governar significa, e muitas vezes, tomar medidas que são impopulares, mas são necessárias. Então, faltou planejamento lá atrás? Faltou. Então, isso já foi um erro. Segundo erro, não tomar medidas que precisavam ser tomadas. Uma delas, por exemplo, o racionamento de água. Melhor eu ter água um dia sim, um dia não, e continuamente, do que não ter em determinada época. Isso para falar da água. Mas vamos voltar agora nas questões do transporte público. Também falamos aqui nesse canal, aqui na TV Câmara, para que os nossos amigos lá da Secretaria de Transporte, que eles devem pensar no transporte público de qualidade. Não adianta encher de faixa, querer até criar a segunda faixa, quando eu não dou um ônibus de qualidade. Eu venho, Wagner, às vezes eu desço lá, eu moro na Zona Norte, eu venho pegar o metrô aqui na estação Parada Inglesa. Mas é difícil, às vezes eu tenho que fazer porque é mais rápido eu vir para cá do que eu vir com o carro até a Câmara Municipal. Às vezes eu tenho um compromisso, eu paro ali e tomo o metrô. Mas eu tomo mais tarde, não tomo no horário de pico, mesmo assim é difícil usar ali. Ônibus, então, nem pensar, a gente não consegue entrar no ônibus de manhã. Aliás, as imagens... Então, se nós queremos, né, se nós queremos fazer um transporte, se nós queremos mudar o modal aí, se a gente quer fazer, né, que deixe o carro em casa e comece a andar de coletivo, eu acho que a prioridade tem que ser essa mesmo, tem que ser o transporte coletivo para grande cidade como a nossa. Mas vai aqui um alerta novamente, melhorem a qualidade do transporte, coloquem mais ônibus, coloquem ônibus de qualidade, cumpram um pouco mais os horários, né, para não ficar essas multidões no ponto que não conseguem entrar no ônibus. Isso é um absurdo. O que nós fazemos com a população de São Paulo, né, é um absurdo. Temos que mudar isso, dar qualidade ao transporte público para que haja a migração do carro ou de outro meio de transporte para o transporte público. E não só o metrô. Quando a gente fala aí normalmente se fala, mas é o metrô, é o CPTM. Não é o metrô, é o CPTM, mas também os ônibus. E principalmente os ônibus. Essa é a minha opinião. O transporte nosso é de má qualidade, somente de ônibus. O que faltou também era um investimento maciço no metrô, sabe? Que é o maior transporte que tem. Quando iniciou-se o metrô, me lembro bem que o povo aí talvez iam depredar, tal. Nada disso acontece. Anda nos carros do metrô, são carros limpos. O povo respeita a qualidade de transporte, entendeu? Então, houve por parte das 3 esferas, governo municipal, governo estadual e governo federal, realmente investir no transporte de massa que é o metrô. Vocês viram a reportagem do Jornal Nacional de ontem sobre os trens? Vocês assistiram? Não assisti. A reportagem basicamente mostrava o seguinte, que a reforma de um trem custa mais cara, é mais cara do que comprar um trem novo. A se investigar, né, vereador? A se investigar. Precisa ver também o tempo, né? Agora, uma coisa que não pode deixar de fazer é manutenção. Então, aqui, ó, eu tiro o chapéu e aqui eu faço aqui reconhecidamente aí, eu parabenizo o metrô pela qualidade dos trens, né? De parar de madrugada e... Pode ver que você vai no metrô de São Paulo, você não vê metrô quebrado, não vê pichado, não vê riscado, porque toda noite eles fazem isso vai pela teoria que o vereador Ari está falando, que é a teoria das janelas quebradas, ou seja, manter em ordem para não incentivar a maior degradação. Agora, desculpa, complementando a sua colocação, para quem conhece um pouco de metrôs de outras cidades fora do Brasil, a gente precisa reconhecer que o nosso metrô é de excelência. Metrô de Buenos Aires, Santiago do Chile, Nova York, não se comparam ao nosso metrô. Nosso metrô precisa ser ampliado, a nossa rede
A nossa malha ferroviária do metrô é ridícula para uma cidade como São Paulo, mas o que nós temos é de excelência. Precisa ser ampliado. Mas precisamos, viu, Ari, fazer um reconhecimento que, olha, não é do meu partido, mas não tenho aqui a... Né, não sou porta-voz para defender o governo, mas está investindo bastante em metrô. Na realidade, nós fizemos uma opção, nós, Brasil, lá atrás, final da década de 50, começo da década de 60, fizemos opção pelo transporte rodoviário. Foi um grande erro. Nós tínhamos malhas da rede ferroviária aí pelo estado todo, pelo Brasil. Isso foi abandonado. No estado de São Paulo, a maioria é utilizado só para transporte de carga. Então, isso nós precisamos retornar a utilizar essas vias para transporte de passageiros também. E escolher aí e irmos para novas formas, novo modal aí, como fez brilhantemente aqui na Câmara Municipal o Ricardo Nunes, com o transporte hidroviário. É uma ideia muito Então, legal. todos têm que trabalhar. E o que é mais importante? Que os governos se mexam, que eles façam, que eles entendam. E para o menino aqui, viu, eu tomo metrô de vez em quando, lá tomo ônibus de vez em quando, sei como é a dificuldade e respeito aí a sua indignação com o transporte público aqui. Mas o outro lado dessa pergunta era exatamente sobre como vai ser o transporte na Copa. Vocês acompanharam, vereadores, vocês acompanharam algumas audiências públicas da revisão do plano diretor, estão envolvidos com um tema que está na pauta da casa nos próximos dias. E o assunto mobilidade, o assunto qualidade do transporte público, até no sentido de algo que a gente viu na semana passada, quer dizer, aquela paralisação dos ônibus, aquilo foi julgado, a greve foi julgada ilegal, tudo mais, mas assim, filas que se formaram fora da estação Itaquera do metrô. Para você chegar até a catraca do metrô, era uma fila só. Né? Você tinha que represar a fila. E aí, como é que vai ser o transporte na Copa? Então, Wagner, eu respondo aí para a primeira menina, que eu não lembro o nome aí, que perguntou. Vai ser exatamente o que nós estamos tendo agora. Raquel. A Copa é daqui a 2 semanas. Só que, é impossível, Coronel, agora de fazer alguma coisa... Só que com um fator importante. Vai piorar e vai continuar piorando enquanto ficarem queimando os ônibus. Falta ônibus e estão queimando ônibus num ritmo absurdo que não dá nem para repor. Aí eu vou, olha, agora... Essa é uma questão muito grave, a queima de ônibus. Falando nesse tema que o Ari está puxando aí, você que presencia alguém falando, alguém comunicando, não tenha dúvida, diz que 181 e comunique. A queima de ônibus, ela prejudica todo mundo. Ela prejudica os que estão de carro, ela prejudica os que estão a pé, não é a forma de se manifestar. Vandalismo, depredação, isso são atos criminosos. Então, se presenciar, se houver, não vai se expor, não vai querer brigar, não vai querer resolver. Mas passa a mão no telefone, quando tiver insegurança, liga para a polícia, liga para o Disque Denúncia, para que não aconteça isso. E o que nós tivemos a semana passada, na realidade, foi uma briga entre dissidentes e o próprio sindicato. Isso foi um caso à parte. Julgada então, ilegal, julgada ilegal. Mas me refiro ao que está acontecendo desde o início do ano. Mais de 60 ônibus aí, né? 76, mais exatamente, né? Então, volta, isso aqui vai na linha do que o vereador ali está falando. Temos que responsabilizar, e é isso que está fazendo agora. Então, deveríamos responsabilizar aí quem está por trás disso aqui, seja o sindicato, seja os outros, eles teriam que arcar com o prejuízo do conserto desses ônibus que foram queimados. Porque, mais uma vez, nós estamos prejudicando lá o empresário que tem esses ônibus, né, por causa de uma briga de sindicato. Então, tem que responsabilizar. O sindicato também, nós entendemos que precisa melhorar. O sindicato, né, você que trabalha, contribui obrigatoriamente por um sindicato e ele tem que te representar adequadamente. E também, de vez em quando, não deixar que isso aconteça, né? Só que pararam a cidade, uma irresponsabilidade, pessoas deixaram de ser transportadas, não chegaram no seu serviço, tiveram muito problema. Fora os casos de ambulância que não conseguiram chegar nos hospitais. Muitas vezes os helicópteros águias da PM, eu não tenho conhecimento se dessa vez foi isso, mas eles eram acionados até para transportar doentes que estavam presos no engarrafamento, né, porque não conseguiam chegar no hospital para ser socorrido. Então isso é uma irresponsabilidade. Devemos ter todos contra isso. E nós, cidadãos, podemos participar. Quando vê alguma coisa, quando presenciar alguma coisa estranha, não se expondo, mas não sendo indiferente, falar isso não é problema meu, a polícia ou a prefeitura tem que ver. Não, nós temos que exercer a cidadania. Comunica a polícia, tem medo de se identificar, liga, diz que denúncia 181, esse serviço funciona. Vamos participar e vamos melhorar aí a nossa cidade, de uma maneira geral, o nosso estado. Vereador Toninho Paiva, diga lá. Eu entendo do seguinte, veja bem, nós tivemos aqui desde o ano passado, vamos fazer praticamente um ano em junho, vários protestos.
Eu acho que é um direito da democracia de você protestar. Né? Que começaram com o pretexto dos 20 centavos. Exatamente. Ganharam as capitais e aí, né, virou Agora, tudo aquilo. protestar, mas que você não leve prejuízo para terceiros. Seja para iniciativa privada ou para iniciativa pública, porque é um prejuízo, além de tudo, as agressões que vieram aí. Entendeu? Eu acho que isso aí deve ser reprimido para valer. E fazer um apelo aqui, que nós estamos aqui à véspera da Copa do Mundo. Se teríamos que protestar, seria lá atrás, quando 2007 já foi escolhido o Brasil como que ia sediar a Copa do Mundo, em São Paulo, com a abertura da Copa. Não adianta agora, já está aí. O que nós devemos fazer, acho que por parte da imprensa, por parte das autoridades, é unirmos e mostrar que o Brasil tem um potencial para receber todos aqui. País grande, um continente que somos. Então, realmente reprimir e levar o bom senso, porque ainda ontem houve uma colocação de adesivos na chegada da delegação brasileira lá em Teresópolis. Né? Aí foi dado para os professores. Eu tenho certeza que os professores não fizeram isso daí, tá certo? Porque realmente foi... O professor é um educador, não é um vândalo. Exatamente. O professor então não é professor. Colocou faixa lá. Então não é professor. R$1.000 por mês. Adesivo? Não foi, ele não ganha isso, vocês sabem isso aqui que eu... Lá no Rio. No Rio, mas não acredito porque também lá no município de Teresópolis talvez tenha a própria lei municipal de lá. Mas não acredito, realmente o professor é um educador, um respeitador e tem que dar um bom exemplo. Só que faltava o professor fazer isso também. Né? Então eu acho que devemos estar imbuídos de fazer uma grande Copa aqui, lógico. Concordo. Se for o Brasil campeão, melhor ainda. Mas se não for, temos que respeitar. É um esporte. As atenções do mundo inteiro vão estar voltadas aqui para o Brasil. Mas aí o senhor abre brecha para uma pergunta que é simples. Você, telespectador, pode participar, 3396-4944. Vereador Toninho Paiva, a Copa do Mundo vai deixar um legado para o país ou vai deixar um espólio? Não, sem dúvida nenhuma vai deixar um legado. As melhorias que estão sendo feitas aí nos aeroportos, as vias que estão realmente aqui na própria cidade de São Paulo, aqui na Zona Leste, entendeu? Vai deixar um legado que não vai ser levado, não vai de volta para os países das seleções que vêm da sua origem. Vai ficar aqui para nós, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Há um exagero, houve por parte de alguns lugares aqui o excesso de preços, de gastos, que leva a revolta. Também estamos revoltados com isso. Sem dúvida nenhuma, não aceitamos esses gastos, esse superfaturamento que houve, né? Mas agora não é a hora da gente protestar, nós temos que guardar. E eu acho o seguinte, nós temos uma arma na mão, Camilo, que vamos aqui dia 7 de outubro. Essa é a maior arma que o cidadão tem, o voto. Sem sombra de dúvida, 5 de outubro. Tá? Vamos exercer o que o cidadão tem na hora de votar dia 5 de outubro. Aliás, a campanha para presidente começa a ganhar um rumo curioso, hein? O Ronaldo Nazário, o ex-atacante da seleção brasileira, jogador que mais fez gol em Copa do Mundo e tal, disse com todas as letras que entra para valer na campanha do amigo Aécio Neves. Sem sombra de dúvida. Fala aí, vereador. Boa sorte para ele, mas eu acho que assim, ele não é exatamente um homem da política. Com todo respeito, ele como jogador de futebol, ele é jogador de futebol. Cada macaco no seu galho. Eu acho e foi que absolutamente brilhante como tal. Foi brilhante e retocável, mas ele é um bom respeitamos jogador de futebol. Também respeitamos a sua opinião, acho que é um direito que cada um tem de agora se é a coisa pronunciar. da manifestação. Acho que todo mundo tem direito de se manifestar, desde que não impeça uma ambulância de passar, as pessoas de irem trabalhar. Assim, a gente precisa ter organização. Agora, a Copa do Mundo está aí, o que o vereador Toninho falou perfeitamente é o que eu sempre digo. A hora de se manifestar eram 6, 7 anos atrás, quando o Brasil se candidatou. Agora a gente precisa lutar para o Brasil arrecadar a maior verba possível para ficar aqui, para mostrar para o mundo que o Brasil é um lugar de investimento, para a gente atrair cada vez mais capital para o nosso país, para a gente continuar crescendo. A gente não pode esquecer que o Brasil de hoje não é o Brasil de 20, 30 anos atrás. Hoje as pessoas têm carro demais, até a gente vê a situação na cidade de São Paulo, telefone celular, os filhos estudando, universidade para todo mundo. Quer dizer, a situação do Brasil melhorou. Por mais que se queira os black blocs falarem que o Brasil é um lixo, não. O Brasil não é um lixo, o problema é o brasileiro que fala mal do Brasil. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil. O brasileiro é talvez um dos únicos povos no mundo
que tem o hábito de falar muito mal do seu país. Eu tive recentemente na Argentina e me chamou muito a atenção a Argentina, que está numa situação gravíssima, econômica, política, etc. Você cansa de ver as pessoas com um pin com a bandeira do seu país. Assim, falta para o brasileiro é nacionalismo, é gostar do que tem aqui, é reconhecer que a gente tem um país bom, que precisa ser melhorado, é óbvio, tem muita coisa para melhorar, temos problema de corrupção, temos muitos problemas, mas o Brasil, antes de mais nada, um país excelente, com um clima bom, terra boa, um povo muitas vezes bom, mas que a gente precisa cuidar desse país com carinho e mostrar para os outros que o Brasil é sim um bom destino. O senhor então acha que a Copa deixa um grande legado? Eu não tenho dúvida, acho que em alguns lugares eu questiono, por exemplo, um estádio em Manaus, tenho lá minhas dúvidas se vai servir para alguma coisa. Talvez para pasto, festa de rodeio, sei lá. Ou para clubes do Rio. Em alguma especial, coisa assim. Levarem os mandos de campo para lá. Agora... daqui a pouco nós vamos ter Flamengo e Madureira, que eu não tenho dúvida, Manaus. Lá em cima. Que eu não tenho dúvida que em São Paulo vai deixar um legado importantíssimo, vai. Para o Rio de Janeiro, com certeza vai. Para algumas capitais, vai. Para outras, eu acho que a gente tem que questionar, há que se revoltar, mas não é sair quebrando a cidade ou o país por causa disso. Claro. E aí, vereador? Eu penso exatamente como o Ari e também concordo com ele. Ou seja, nós vamos ter aqui, daqui 2 semanas, os melhores jogadores do mundo, os melhores atletas do mundo. Nós vamos assistir competições aí fantásticas. De alto nível. De alto nível. Então nós devemos participar disso. E o que já foi, já foi. Nós deveríamos ter nos manifestado mais cedo. Agora, vamos aproveitar, né? O limão está aí. Vamos fazer a limonada, vamos fazer a melhor Copa que puder ser feita. Ou se quiser fazer uma caipirinha, que não dirija depois. Que não dirija depois, por favor, não dirija depois, tá? Aliás, isso aí é uma coisa que eu chamo a atenção sempre aqui. O número de homicídios culposos por acidente de trânsito, ele é elevadíssimo no Brasil. Chega a mais de 4.000 pessoas que morrem por ano só no estado de São Paulo por causa do uso da bebida. Mas voltando aí à Copa, teremos uma boa Copa, o povo brasileiro gosta de futebol, vai parar para assistir. Não devemos, aquele que perguntou como é que vai ser o transporte, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, vai ser exatamente como está agora. Ou seja, nós já estamos aí praticamente quase na Copa. Daqui a 10, 15 dias aí, né? Não sei, 16 dias aí, nós vamos estar começando a Copa do Mundo. Né? O transporte vai ser esse que nós temos, o aeroporto vai ser esse que nós estamos aí. Aliás, agora, uma coisa só que eu, na mesma linha aqui, só para pegar o raciocínio do Ari, o que nós precisamos aqui é exercermos de fato a nossa cidadania. O Ari falou aqui em muita responsabilidade, em valores. Nós fizemos uma solenidade aqui na sexta-feira, demos a salva de prata para a Sociedade Veteranos de 32, para cultivar valores. Nós precisamos cultivar valores, nós precisamos fazer com que as pessoas honestas sintam orgulho de ser assim, de não querer ser esperto, não querer ganhar sempre, né? Saber que nós temos direito, mas nós temos deveres também. Então é isso que nós precisamos, participar, melhorar sempre, sempre é possível melhorar. Eu uso até um slogan que eu ponho que sempre é possível fazer mais e melhor. Por quê? Nós podemos melhorar sempre. O Ari falou, nós somos muito melhores do que fomos. Mas depende de cada um de nós, de participar, de se indignar com as coisas erradas, de cobrar do poder público, mas também ajudar. Eu tenho que cobrar que o poder público limpe, colete o lixo, mas eu não posso chegar numa esquina e jogar lá o saco de entulho e não fazer isso no ecoponto ou em outro lugar. Cada um tem a sua responsabilidade nessa grande cidade, nesse grande estado, nesse grande país que é o Brasil. E passa por aí. Cultivo de valores, exercício de cidadania. Volto a falar aqui, deveríamos ter no ensino primário, já fiz essa sugestão, primário agora não, né? Primeiro ciclo, uma disciplina chamada cidadania, para voltar a ensinar o que? Civismo, patriotismo, símbolos nacionais, o que foi, conhecer a nossa história, para que conhecendo a história, com visão no futuro, a gente faça um presente melhor. Participação de todos é fundamental. E para fechar, punidade, que é o que o Ari falou, em outras palavras é isso, punidade. Cometeu, quebrou, tem que pagar, tem que ser responsabilizado, tem que arcar. A partir do momento que quebrou a Paulista uma vez, não se faz nada, quebrou outra vez, não faz nada, botou fogo no ônibus, não aconteceu, botou outro, daqui a pouco tem 50, 100 ônibus sendo queimados, então precisamos responsabilizar. Assim como a nossa conversa inicial aqui, responsabilizar quem patrocinou essa festa no Buraco da Minhoca. Na última vez que nós tivemos uma manifestação aqui na porta da Câmara, vereador, sobrou pro ecoponto que tinha aqui.
Aliás, uma coisa curiosa, vez por outra, nós que trabalhamos aqui na Câmara Municipal, a gente via pessoas que iam lá com as latinhas de cerveja, jogavam lá na área para latinha, para reciclagem de metal, ia lá com meia dúzia de garrafinha plástica e jogava na área. Sobre qual é o ponto? A Prefeitura ainda não substituiu, aliás, vereadores, acho que esse é um tema interessante para vocês pleitearem, a Prefeitura ainda não substituiu esse ecoponto que tinha aqui na esquina. Foram queimados. E era absolutamente interessante. Isso é uma iniciativa que tinha que ser muito multiplicada na cidade de São Paulo. E o povo mesmo se organizava. Sim. Respeitava, porque o povo brasileiro, e eu falo isso aqui com bastante carinho, é um povo inteligente, é um povo criativo e sabe respeitar. Não? E sem dúvida nenhuma, nós precisamos, quando você fala do movimento de 32, nós não podemos deixar apagar essa chama aí. Sempre manter aceso. Porque realmente foram exemplos, e esses exemplos devem ter seguido. Antigamente, quando nas aulas, uma vez por semana, se cantava o hino nacional, se hasteava a bandeira. Nós precisamos retomar isso ninguém daqui. sabe. Não dá. Aliás, eu já falei pro senhor, eu dou aula em faculdade. Você explica para os caras que existe um hino à bandeira. Os caras, opa, onde? Exatamente. Né? Não, sabem que existe o hino nacional, Aliás, o hino de Ipiranga. Podemos convidar aí a população que está nos assistindo aqui. A Câmara Municipal faz uma solenidade para a bandeira, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês sessão aqui. solene de hasteamento da bandeira. Hasteia a bandeira. Então, todos entrem no site da Câmara, vejam o dia, venham aqui prestigiar aí a... Né, traga uma escola. Traga a escola, traga os filhos, né? Isso é importante. Nós temos mais perguntas para vocês aqui, vereadores. Vamos lá. Olha só, Maria Aparecida dos Santos, do bairro de Santana, no horário de pico, sua vizinha, vereador. Levo 1h30, 1h20, até 2 horas para chegar no centro. Tá horrível o caminho para o centro e o programa é muito legal. Luiz Carlos dos Santos, do Tucuruvi. Senhores vereadores, a SP Trans autorizou a diminuição da frota para até 5%. As empresas precisam colocar ônibus biarticulado, isso precisa melhorar. A Nayara da Silva, da Vila Mariana. Senhores vereadores, quando vamos ter concluídas as obras do Rodoanel Leste? O rodízio de caminhões simplesmente não deu certo, diz ela. E o Rafael dos Santos, também do bairro de Santana, como está o esquema especial de trânsito na cidade durante a Copa do Mundo? Aliás, a gente tem ouvido coisas como... Agora que o dia 12 de junho é o dia de abertura da Copa, dia dos namorados, virou feriado, dia 13 é feriado também, né? Santos brasileiros. Diga lá, vereador. Bom, eu acho que a questão da emenda do feriado vai de cada um, da sua vontade de trabalhar ou não. Sim. Nosso gabinete aqui não fecha, realmente não tem o hábito de fechar, e acho que não é só o nosso gabinete. O comércio funciona, as lojas funcionam, vários gabinetes funcionam. A emenda aí vai dar vagabundagem de cada um, se quiser ou não, né? Mas acho que a cidade funciona. Com relação à questão do transporte público que foi colocado aqui, eu não tenho dúvida que o transporte público em São Paulo tem que melhorar muito, conforme me falou o vereador Camilo aqui. A questão da qualidade dos ônibus é gravíssima. A gente precisa ter ônibus com ar-condicionado, com câmbio automático. São confortos que não são nenhum luxo, na verdade. É o mínimo do mínimo necessário que as pessoas que viajam super apertadas tenham algum conforto. Precisa aumentar de forma significativa a frota e, insisto, uma coisa que já foi dita aqui, aumentar a malha ferroviária do metrô. O nosso metrô é bastante antigo, muito bem cuidado, mas com pouquíssimas linhas para uma cidade como São Paulo. É investimento. Eu acho que está mais do que na hora. O governo federal pouco tem dado aqui para o metrô em São Paulo. Entendeu? Eu acho que está na hora do governo federal, seja ele que partido for, fazer um investimento na maior cidade desse país, que é necessário, para que realmente a população tenha um transporte confortável, que realmente a população sabe cuidar do transporte. Vocês mesmo falaram agora, você não vê o metrô depredado, não vê ele pichado nem nada. Você vê ele conservado. A própria população conserva. E tem uma estrutura boa que toda a noite ele é lavado, é lubrificado, enfim. No dia seguinte já está novamente para a população usar totalmente em ordem. Eu queria só fazer um complemento aqui. Uma coisa muito importante que a gente ouve com muita frequência aqui em São Paulo, porque o metrô é lotado.
Se o metrô não fosse lotado, não precisava de metrô. Metrô são para grandes centros, que tem muita gente para ser transportada. Nenhuma cidade, mas absolutamente nenhuma cidade no mundo que tem metrô, o metrô anda vazio. No Japão, por exemplo... Que é cheio, né? Porque precisa de metrô. No metrô do Japão, exatamente. Vem lá o funcionário do metrô com luvas brancas, com uma madeira e empurra todo mundo como se fosse uma lata de sardinhas. Estou falando de Tóquio, um dos países mais civilizados do mundo. Nova York, horário de pico é lotado. Buenos Aires é lotado. Qualquer cidade do mundo, o metrô é lotado no horário de pico. Se não fosse lotado, não precisava de metrô. Mas só uma coisa que eu queria complementar. Precisa ser lotado, né? Mas não pode ser desumano. Mas não 9 por metro quadrado. Não, é uma loucura. Aqui, ó, porque a gente tem pouco ônibus, pouco metrô. Só para entender. Não, eu sei, mas nós precisamos aumentar. Eu estou falando, as medidas que estão sendo tomadas agora, elas são importantes. Elas vão refletir daqui a alguns anos, mas deveriam ter sido feitas no passado. Bom que elas estejam sendo feitas agora. 9 passageiros por metro quadrado, vereador? Chega a 9. Só para ter uma ideia, a polícia calcula para multidões, né, a densidade máxima 6 por metro quadrado. Sim, né? já é muito. Ou seja, no metrô chega a ser 9 por metro quadrado. Possível. Ou seja, as pessoas estão verdadeiramente usando um espaço... show, vereador, o senhor que é policial, qual é a lógica? Por exemplo, um show Rolling Stones no Brasil. Aí vai. Qual é forma de então, a Polícia Militar, especificamente, ela tem um sistema inteligente chamado Copom Online. Nesse sistema, ele pode tirar uma foto daquela praça, daquele local e compara a quantidade de policiais com 3 ou 4 medidas, né? 2 por metro quadrado, 4, 6. Nós trabalhamos no máximo com 6 por metro quadrado. E ele compara as fotos, por isso que a polícia dá vamos dizer assim, um cálculo uma estimativa muito próxima da realidade dos grandes eventos. Né? Então, para isso que se usa. E não chega, num show não chega isso. Né? Isso aí é só dentro do metrô, porque ali o que acontece? Vai entrando, vai apertando, as pessoas não conseguem. Elas ficam literalmente... Tem pessoas que ficam com todos os seus lados encostados. Não o tem nosso jeito. Metrô mostra que aquela teoria que 2 corpos não usam o mesmo lugar no espaço está errada, né? Mas só para... O menino falou lá, eu moro em Santana e eu também demoro 1h30 para vir da Zona Norte até a Câmara Municipal e não passa de 16 quilômetros, 15 quilômetros, acho, de lá até aqui. Tanto é que quando eu tenho alguma coisa importante, eu paro lá na Parada Inglesa e tomo o metrô para cá. Então, o transporte... na região norte, que eu conheço muito de perto, né, voltamos a falar aí com o nosso secretário de transporte. Por favor, reveja as faixas de ônibus. Não somos contra o corredor, acho importante, o transporte coletivo deve ter prioridade. Mas em alguns lugares agora, como alguns trechos da Avenida Nova Cantareira, da Água Fria, ficou impossível de andar. Já era congestionado, né, e agora não tem opção, porque não se melhorou o transporte coletivo e se restringiu o automóvel, né? Ali naquela região, uma boa parte não tem como fazer. Ou espera, vem mais tarde ou vem mais cedo. Vai uma outra sugestão aí para o nosso prefeito. Vamos mexer nesses horários do comércio, nos horários de serviços, né? Talvez eu não precise que toda a cidade de São Paulo comece a trabalhar às 9, né? Questão, às vezes, se eu sair 7h30, eu demoro 1 hora para vir até aqui os centros. Se eu sair um pouquinho mais tarde, eu demoro 1h30. Ou seja, às vezes 15 minutos, 20 minutos. Começar um pouquinho antes, terminar um pouquinho depois, isso não vai fazer tanta diferença e ajude bastante. Mas voltando aqui, nosso secretário de transporte, né, o Gilmar lá, dê uma olhadinha de novo nessas faixas, né? Reveja alguns, né? Não tem desmérito nenhum. Implantou, não funcionou, troca, retira, põe para outro lugar, diminui. Algumas faixas, por exemplo, inteligentemente, foram colocadas só no horário de pico. Faça isso em mais regiões da cidade. Tem locais que fica restrito o dia inteiro e não tem ônibus passando. Deixa lá só até as 9 da manhã, das 5 às 8 da noite. Em alguns trechos já estão assim. Você fez algo nesse sentido, algum pedido formal ao secretário nesse sentido, vereador? Eu conversei com ele, né, quando a gente foi lá atrás. Eu fiz uma visita a todos os secretários quando assumi na Câmara e demonstrei a minha preocupação com isso. E aqui temos falado várias vezes. E mais uma coisa ainda nessa linha, né? Para você que está nos assistindo, tem projetos bons que vão melhorar o transporte coletivo aqui. Então, por exemplo, nós temos um projeto do vereador Davi Soares, que ele já prevê a substituição dos ônibus daqui para frente. Os ônibus, quando forem trocados, tem que ter uma qualidade melhor, tem que ter ar-condicionado, tem que ter uma série de benefícios. Não pode se fazer tudo uma vez, porque você não consegue fazer. Você não consegue, você prejudica a empresa e acaba não conseguindo fazer. Mas aqueles que vão sendo trocados vão sendo melhorados. A gente está quase encerrando o programa, mas veja só como é a percepção do brasileiro sobre o processo
político que nós temos vivido. Pelas redes sociais, Francisco Armando Carpinelli, da Moca, criticou a fala agora do vereador Ari, quando ele disse que o brasileiro adora criticar. O telespectador disse que o brasileiro critica mesmo são os políticos corruptos que fazem o que o Brasil ser o que é hoje. E o grau de descrença dele em relação aos políticos permite com que ele diga o seguinte, inclusive pelas redes sociais, lixo são os políticos. Olha só. Então, eu queria comentar, obviamente, ao nosso telespectador Francisco Armando Carpinelli. O que a gente não pode aceitar no Brasil de hoje é, primeiro, simplesmente a crítica. Quando se chama a população para participar, muitas vezes é ausente. O que a gente não pode aceitar é ouvir um Datena, por exemplo, falar que os políticos são ladrões, os políticos são corruptos e se generalizar isso. Não posso aceitar em hipótese nenhuma esse tipo de comentário. Aqui na Câmara de São Paulo nós temos muitos vereadores absolutamente decentes, que trabalham para o bem público, que não roubam, que fazem seu trabalho da forma mais digna imaginável. Então, o que não posso aceitar, de forma nenhuma, acredito que os vereadores aqui da bancada, que eu conheço muito bem, compartilham comigo essa opinião, uma imprensa voltada simplesmente a detonar com o político, quando a gente tem muita gente decente trabalhando dia e noite, literalmente dia e noite, 8 dias por semana, para fazer o bem público, e aí vem alguém da imprensa irresponsável e fala que político é ladrão e a população sai falando que político é ladrão. Político não é ladrão. Existem políticos ladrões, existem advogados ladrões, médicos ladrões, existe ladrão em todo lugar, assim como existe gente decente em todos os lugares e na política também. E aí, jornalista, professor, padre e por aí vai. Não, né? cara, a generalização, vereador... É isso que eu ia falar. Ele foi infeliz, porque você não pode generalizar. Todo segmento da sociedade tem os bons e os ruins. E aqui em São Paulo, eu quero dizer aos senhores e aos telespectadores que eu me orgulho dessa cidade e me orgulho do povo brasileiro, que o povo tem realmente ganhado um padrão de vida melhor. Então, foi uma cidade que não foi planejada. Então, ao crescimento, as ruas em São Paulo não se alargam com um passo de mágica. Então, realmente, o crescimento, a verticalização dessa cidade é um negócio assustador. Nós não estamos, diz que ia ter uma crise para comprar os pátios, então os pátios já estão vazios de carros novos. É o poder aquisitivo do cidadão brasileiro. Então, realmente, vamos conviver com esse problema anos e anos. Porque você vê em todos os bairros dessa cidade, a verticalização é cada vez maior. Entendeu? Então, eu entendo. É infeliz esse homem aqui, o senhor Antônio Francisco Armando, que realmente ele não pode generalizar. Eu não aceito de maneira nenhuma. E desafio ele vir aqui aonde eu tive envolvido em qualquer ato ilícito. Olha, e vereador, tenho 30 segundos pro senhor, nós temos que encerrar rapidinho, o programa. só para falar, a generalização, Francisco, realmente ela incorre em erros, né? Temos boas pessoas aqui, eu estou falando isso com muito conhecimento, algumas pessoas que não dependem do cargo de vereador, por exemplo, que é o meu caso, é o caso do Ari, de muitos que estão aqui. Então a gente procura fazer o bem, mas você que está nos assistindo, acompanhe. Se você quer um político bom, participe. Eu fiz audiências públicas do plano de educação, lá no Céu Butantã, no Céu Cidade Dutra, veio uma pessoa às vezes. Então participe da Câmara. Outra coisa, acompanhe o seu vereador, a Câmara tem tudo aberto, entre no site da Câmara, tem lá salário, tem contrato, tem tudo, tem os vereadores. Acompanhe o seu vereador, acompanhe o seu político e vote depois naquele que melhor pode te representar. Mas não vote e esqueça por ficar criticando. Acompanhe e ajude a melhorar. Faça sugestões. Legal. Essa é a minha visão. Muito obrigado ao senhor, vereador. Valeu pelo bate-papo, vereador. Toninho Paiva, também muito obrigado ao senhor. Espero tê-lo mais vezes conosco aqui na TV Câmara. Vereador Ali Friedenbach, valeu. Obrigado mais uma vez. Francisco Armando Carpinelli, um abraço. Rafael dos Santos de Santana, outro. Nayara da Silva Marques, da Vila Mariana, um abraço. Luiz Carlos dos Santos do Curuvi, Maria Aparecida dos Santos do bairro de Santana, Raquel Aparecida da Silva do bairro da Moca, João Ricardo dos Santos do Jabaquara, Antônio Carlos Alves do Jardim Brasil. A vocês que nos ajudaram a fazer essa edição do Clipe em Eletrônico, nosso muito obrigado. Às 6h30 tem mais com Marcelo Miura no comando da segunda edição do Jornal da Câmara. Agora, sessão plenária, os vereadores vão para o plenário, que fica aqui bem ao lado da TV Câmara, e logo em seguida, mais cobertura da cidade, mais prestação de serviço.